Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao episódio 34 da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito do zero em C#. E eu sei, que você está aqui justamente para aprender a como programar melhor. Então, no episódio de hoje, você vai terminar o que começou no episódio anterior. Você vai terminar o cadastro de fornecedores. E, é claro, no caminho você vai aprender a trabalhar com algo novo. Você vai aprender a trabalhar com um plugin client-side muito útil. Você vai conhecer o jQuery Mask Plugin, ou também chamado, para os íntimos, jQuery Mask. Esse plugin ajuda muito a formatação do que é digitado nos campos em telas web, na formatação dos inputs. E agora eu te convido também a curtir, é claro, esse episódio e compartilhar com quem você achar que deve, tá? Isso vai ajudar pra caramba o canal a continuar a sua saga de disseminar o conhecimento Jedi da programação. Lembre-se também sempre de usar o código que está no GitHub para comparar com o que você está construindo, beleza? Assim você fica com o conteúdo mais fixo dentro da sua cachola. Então, bora pro código. Bom, agora a gente está aqui na nossa área de trabalho, então vamos partir para o sistema, tá? Estamos aqui com o sistema, Agora que já temos a tela base funcionando, tá? Ela está a base aqui funcionando, com os campos e tal. Vamos deixar essa tela aqui funcional de verdade. Para isso a gente precisa fazer algumas coisas, tá bom? Várias coisas. Primeira delas, vamos permitir somente uma opção de pessoa a ser escolhida. Olha só, a gente está deixando selecionar duas aqui, depois a gente não tira. É o primeiro ajuste que a gente precisa fazer. Segundo, alterar o label do documento para ficar CPF ou CNPJ, não os dois. Então, na medida que a gente clicar aqui, pessoa física ou jurídica, tem que mudar esse label aqui. Terceira coisa, alterar o label também, ou melhor, alterar o campo ou a formatação do campo, desse campo aqui. Então a gente vai formatar para o número CNPJ ou CPF de acordo com o que a gente clicar aqui, o usuário clicar, tá? Quarta coisa, a gente precisa também ocultar a razão social quando for pessoa física. Pessoa física não tem razão social, E quinta coisa, a gente vai selecionar os países, listar os países aqui. Depois a gente vai também, com base no país selecionado, listar os estados e, com base no estado selecionado, listar as cidades. Beleza? E no fim, é claro, a gente precisa colocar o salvar para funcionar e também aí o excluir e tal. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos olhar aqui. Vamos trabalhar primeiramente nessa parte da opção pessoa física e jurídica, tá? Então vamos lá, temos que olhar, a gente vai trabalhar muito com o client-side agora, nessa primeira parte aí, depois a gente vai trabalhar no server-side. Então vamos lá, o que a gente precisa? Bom, onde está o campo? Então vamos olhar aqui, o campo está na primeira linha, É esse aqui. Esses, na verdade, são dois, que para o usuário é como se fosse um, Isso aqui. A gente não pode permitir isso, ok? A gente tem que fazer com que, eu marcando um, ele desmarque automaticamente o outro. E como a gente faz isso? Bom, para a gente fazer, basta que o atributo name dos inputs, desses radio, eles sejam iguais. Então, quando olha só, Ctrl Shift Tab, ele me mostra a definição daquele método, a assinatura. E o name, ele vai representar o ID e o name, esse primeiro parâmetro aqui. Então ele vai renderizar tanto o ID quanto o name. Vamos lá dar uma olhada aqui, F12. Aí agora a gente vai posicionar aqui. E agora você vê aqui, não nesse label, mas nesse input aqui, ambos, name e ID, são iguais, correto? Aqui faltou uma coisa aqui que a gente acabou colocando errado, vamos corrigir isso também. Então, eu quero deixar o name igual CBX pessoa, tanto para jurídico quanto para física, ok? E o ID ele tem que ser diferente mesmo. Então, como a gente faz isso? Bom, ou a gente escreve o input direto,
mas melhor a gente deixar desse jeito aqui. Ou a gente faz o seguinte, aqui, só copiar, vai ser o name, ok? Aqui vai ser o name. E aqui eu vou colocar, antes disso vamos colocar um valor aqui, nulo. Vamos colocar valor pessoa jurídica é 2. Vamos só ter certeza aqui. A gente tem no models, a gente tem tipos. Física é 1, jurídica é 2. Então isso aí. Vamos deixar aqui. E aqui é 1. Então vamos fazer isso aqui, ó. ID igual pessoa jurídica. E esse aqui também. E vamos aqui também, ID igual pessoa física. Pronto. Somente salvar isso aqui. E F5 aqui. O efeito que eu espero que aconteça agora, é claro, quando a gente clicar aqui, ó. Viu? Como é que o negócio está melhorando? Bom, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, a gente já fez. A gente deu uma corrigida aqui. Vamos ver se corrigiu mesmo. Tinha um erro lá que estava mostrando uma classe como se fosse um valor. Lá. Agora o valor desse é 1 e o valor do outro tem que ser 2. Cliquei no mesmo, né? Aqui. Lá, 2 e 1. Exatamente o que está nesse carinha aqui. Eu ainda posso melhorar, né? Claro, né? Por que a gente não faz isso? Olha só. Int. Ponto. Vamos dizer... tem que colocar todo o namespace. Esse aqui é para jurídica. Eu vou converter aquele valor no inteiro. E esse aqui é para física. Salvei. Vamos ver se atualizou. Aqui demora um pouquinho mais. E aí eu vou clicar aqui e a gente vai ver exatamente. O efeito tem que ser o mesmo, tá? Lá, value 2, ok? E aqui, nesse aqui, tem que ser value 1. Pronto. É exatamente isso que a gente precisa, tá? A gente precisa das informações ali, dos valores, o conteúdo tem que ser aquele ali mesmo. Tá, beleza. Então, a primeira coisa a gente fez. Agora vamos fazer a segunda coisa. Como é que a gente vai fazer a alteração do label na medida que eu clico em um ou em outro? Bom, primeiro eu vou ter que trabalhar com o JavaScript. Aí eu vou trabalhar aqui no meu script, especificamente o meu script fornecedor. E eu vou criar um evento. Agora eu vou utilizar aqui, mais especificamente, o jQuery, tá? Vamos lá. Antes disso aqui, vamos usar a maneira mais certa de fazer. Vamos colocar aqui o on. E aí que tá. O que eu quero que aconteça? Bom, quando eu clicar em um daqueles botões, né? No caso ali, qual? Aí eu vou colocar aqui, né? Eu acho que eu copiei, depois colei errado. Pronto. Aqui, function. Ok? Pronto. Da mesma maneira, eu vou fazer com pessoa física. Física. Ok? Então tá. Se eu cliquei em pessoa jurídica, vai acontecer alguma coisa. Se cliquei em pessoa física, alguma outra coisa. Então o que eu preciso? Eu vou alterar esse label aqui, tá? Esse label aqui. Aqui. Tá? Isso aqui que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou obter um label que seja for aquilo ali. Porque ele não tem um nome propriamente dito, né? Vou fechar aqui. Ele não tem um nome propriamente dito. Ele tem um for ali. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Utilizando o jQuery, eu quero pegar um label que um atributo dele, o atributo for,
ele tenha o conteúdo label ou txt num documento, ok? E assim eu estou selecionando aquilo que eu quero dentro do DOM. E agora eu vou atribuir o texto. O primeiro é CNPJ e para baixo é só replicar, só que agora CPF. Pronto. E bora testar. Para isso eu vou ter que pressionar Shift F5 para carregar novamente ali, tá? E agora vamos lá, ó. Cliquei em um e outro e ele foi modificado. Viu aqui? Ó, pessoa jurídica, CNPJ. Bom, segunda coisa a gente já fez, né? Agora a gente precisa fazer a formatação dos campos, ou melhor, a formatação do campo CPF ou CNPJ. Então, para isso a gente vai utilizar, né, eu já te falei, a gente tem um plugin muito interessante que é o jQuery Mask Plugin. E bem simples, muito simples mesmo, tá? E eu super recomendo que você baixe esse plugin aí para você. Então, olha só, a gente tem aqui, a gente sempre pega esse distribution aqui, nova guia. Então, vamos raw aqui e vamos salvar. Da mesma maneira, raw e salvar. Como são coisas simples, tá? Eu costumo fazer desse jeito aqui. Como eu estou obtendo essa informação, eu estou obtendo esse arquivo, então eu venho aqui do GitHub mesmo e faço desse jeito e fica bom, tá? E aí a gente vai vir aqui dentro do essa parte aqui, vamos adicionar aqui aos nossos scripts, tá? Então vou arrastar para cá. Opa, pronto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu vou ter que fazer a referência. Onde eu vou fazer essa referência? Bom, essa referência pode ser feita aqui, logo no cadastro de fornecedor, tá? Então, a gente vai vir aqui embaixo, ok? Nesse ponto aqui, e vou adicionar aquela referência. Vou usar, então, jQuery Mask. Vamos utilizar o min. Pronto. Ctrl KD para dar uma melhoradinha aqui, tá? Melhoradinha, mas sempre nesse ponto aqui ele se perde. Bom, primeira coisa a gente já fez, já está utilizando. Agora o que a gente precisa fazer é, em algum momento, fazer esse chaveamento de informações, tá? De máscara. Ok? E vai ser aonde? Aqui, tá? Nesse evento. Vamos só dar uma olhada rapidamente alguns exemplos que eles têm aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui e tal. Olha só, tem CNPJ, tem CPF. Como é que eu faço isso? Vamos olhar aqui nos documentos. Então, a gente tem aqui, ó CPF, CNPJ. Ah, show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar para cá e vamos lá. O que eu quero fazer é obter isso aqui. Opa, pronto. Eu vou formatar aquele campo de acordo. Então, se é pessoa física, vai ser o CPF. Se é pessoa jurídica, vai ser o CNPJ. Pronto, é isso aqui. Simples pra caramba. Bom, vamos lá ver se funcionou, né? Mais uma vez, Shift F5, pegar tudo. Tá? E aí a gente vai testar a formatação desse campo aqui. Vamos lá. Pessoa jurídica. Mudou aqui. E ó. Ah, ficou legal. Pessoa física, ó. Já mudou. CPF aqui, ó. Tamanho de CPF. Show de bola. É exatamente isso aí que a gente está precisando aqui. Só que ainda existe, né, aproveitando, ensejo, olha só, telefone, digamos que o CPF também, e poderia ser formatado, né? Então vamos fazer também essa formatação? Vamos utilizar para isso o evento ready. Ó, bonito, ready. Function, porque aí, na medida que eu abrir a minha página, que a página for carregada, eu vou executar exatamente essa função aqui. E copiando aqui, quais são os campos que eu vou modificar, né?
Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro o telefone, correto? Telefone, vamos colocar aqui 021, tal. Aqui são 4 números. Vamos lá. Pronto, mais um aqui. Pronto. Vamos remover isso aqui, que eu não quero comportamento inverso, né? Reverso. E agora vamos para o outro, que é o CEP. Pronto. Então, o CEP. Pronto. Nesse formato aqui. Ok? Então, vamos ver agora qual vai ser o efeito. Da mesma maneira, Shift F5. Agora ele carregou bem mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Telefone. Ó. Moleque. E o CEP. Então, ó, já fizemos mais uma parte bem interessante, tá? Mas não sei se você percebeu uma coisa. Olha só, quando eu mudo isso aqui, o número ele não está visível completamente, tá vendo? Então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa estrutura aqui, o nosso HTML. Então vamos chegar esse campo um pouquinho mais para cá. É claro, vamos ter que chegar o telefone também, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz aqui. Olha só, tá vendo que são 3 colunas e depois 9 colunas? Vamos passar esse para 8 e vamos passar esse para 4. De mesmo modo, vamos fazer isso embaixo aqui, porque senão vai ficar desalinhado, né? Aí a gente carrega novamente a nossa página. Aí você vai ver que agora o CNPJ ele vai ser todo visível aqui, ó. Viu? Pronto. Sim, a gente já melhorou o nosso desenvolvimento, o nosso client aqui, ok? Agora, enquanto a ocultar essa parte aqui, a razão social. Então, ó, tá faltando, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente vai mexer aqui. E como a gente vai fazer? Simples, ó. Eu já tinha deixado isso aqui, de caso pensado, ó. Essa div aqui, ó, container razão social. Então, eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou exibir ou não aquela view. E como eu vou fazer isso? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar ou remover uma classe CSS. Então, para isso, a gente usa aqui esse carinha aqui, remove class. Quando ele for uma pessoa jurídica, eu vou remover a classe invisible. E quando ele for uma pessoa física, eu vou adicionar essa classe. Pronto, é só isso. É só isso que basta para eu exibir ou não determinado campo. Ó, vem pessoa física, ó, pessoa jurídica. Moleque, o negócio tá ficando bom, o negócio tá ficando bom, tá? Agora vamos, por fim, passar mais um pouquinho de back-end, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui no nosso controller, a gente tem um controller aqui, cadastro fornecedor, então vamos fazer uso lá do país, vamos listar os países, beleza? A gente já tinha deixado isso aqui meio que preparado, né? Então a gente vai voltar aqui agora, onde, bom, aqui a gente não precisa mais mexer, não precisamos mais mexer, então é legal fazer isso aqui, tá? Fica mais fácil da gente ler tudo que está na tela, né? Pronto. Aqui, tá? Eu vou ler esse viewBag países e vou adicionar aqui como primeiro parâmetro. Que aqui, ó, tá vendo aqui? O primeiro parâmetro são os itens e precisa ser um enumerable. Como eu estou retornando aqui uma lista, então é um enumerable. Aí eu agora vou colocar o campo para ID, que eu sei que é ID, né? E o campo para o texto, que eu sei que é nome, tá? Lembrando que isso aqui tem que ser igualzinho, tá? Caixa alta, caixa baixa, tem que ser o nome de cada um dos elementos dessa lista, ou seja, cada um dos objetos, ok? Dessa vez eu preciso compilar a minha aplicação porque eu alterei o meu back-end, mesmo que seja bem pouquinho, né? Eu fiz essa linha aqui, então tem que fazer alguma coisa. Agora eu vou atualizar aqui. Aí o yes está subindo tudo, tal. Pronto. Vou fechar aqui, olha quanta coisa estava aqui aberta. Pronto, já até carregou. Beleza. Então, aqui, já está carregando.
Só que ainda não está carregando os demais. Tudo bem, tudo bem. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Eu preciso, para isso, fazer o seguinte. Vamos lá. Eu preciso, a primeira coisa... vamos olhar antes disso. Vamos olhar como está em outro local, que é parecido. Aqui, ó. Nesse do CAD cidade, a gente já fez isso para estados, ó. Então, vamos copiar isso para o nosso index. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de uma URL. Então, eu estou juntando o Razor para obter aquela URL com o JavaScript. Por quê? Eu vou fazer essa parte aí em JavaScript, tá? Então, posso fechar aqui. Agora, eu vou vir aqui no meu script e vou olhar como é que está lá no meu cidade. Tá? No cidade, tem esse evento aqui. Olha que legal. Esse evento change aqui. Change país, ou seja, quando eu modifico o país, ele vai ser executado. Então, vamos fazer de igual modo aqui no meu fornecedor. Pronto. Colei. Então, o que ele vai fazer aqui? Quando mudar de país, ele vai obter o país, vai obter o ID dele e também o DDL estado. Aí ele vem aqui, limpa o DDL estado, ele prepara toda a URL, né? Toda a requisição. Aqui ele emite a requisição e aí, se respondeu, ele vai preencher nos estados lá. Uma coisa interessante que eu não tinha nem percebido antes, tá? Aqui a gente está utilizando esse cara, né? Essa DDL aqui, e aqui a gente está lendo de novo DDL estado. Bom, a gente pode fazer isso aqui, tá? Melhor a gente fazer desse jeito aqui. E aqui também a gente pode fazer isso. A gente já está fazendo ali em cima e tal. Então também, por que não a gente fazer isso aqui, né? Corrigir. Ó, mais uma refatoração. Ok? Tá bom. Então agora vamos testar, vamos ver se o negócio vai funcionar. A gente não precisou mexer nada do back-end, mexemos somente nas visões, tá? E no CSS, no JavaScript. Então vamos lá. Canadá não tem nada, Brasil, ó. Moleque, Japão. Pronto. Agora a gente tem que fazer aqui, no estado. Então vamos lá. Primeira coisa é que a gente vai ter que incluir de maneira semelhante também isso aqui, né? A gente vai ter que criar alguma coisa lá no nosso back-end, ok? Mas vamos começar aqui pelo front-end, tá? Não é listar estados, é listar cidades. E aqui é recuperar cidades do estado. E vamos colocar aonde? No CAD cidade. Tá? Naquele controller. Ok, fizemos essa parte aqui. Agora a gente vai precisar incluir aqui, alguma coisa aqui nesse fornecedor. O que a gente vai fazer? Bom, vamos incluir, bem parecido, né? Ao invés de DDL país, a gente vai colocar DDL estado. Ok? Então, aonde estiver país, a gente vai colocar estado. Ó. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque já tinha estado em outros locais, para a gente não complicar. Ó. Onde está estado vai ser cidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque é sempre o principal e o secundário. O principal aqui no caso é estado e o secundário é cidade. Ok? Então, ó, aqui é cidades, aqui estado, aqui vai ser um estado, ó, aqui é DDL, DDL cidade, aqui igual o response, DDL cidade e DDL cidade. Pronto. Então, agora já tá beleza, tá? Estado onde precisa estar estado e cidade onde precisa estar cidade. Olha só, essa URL aqui tem que ser igualzinha, tá? Essa variável aqui tem que ser igualzinha a essa aqui, ó.
Opa, aqui já tinha ó, um S a mais. Não ia nem perceber esse negócio, tá? Tem que estar igualzinho. Ok, fizemos a parte client-side. Agora precisamos fazer o back-end. Bom, vamos lá. Eu já tinha feito alguma coisa aqui, né? Só que a gente não vai nem precisar. Ó, estados de país a gente já tinha, então não precisamos. Ah, esse aqui sim. Só que vamos incluí-lo no controller respectivo, que é o do cidades, né? Do cidade, de cidade. Por quê? Porque a gente mantém a responsabilidade única, ok? Então, lista já existe, só que a gente vai incluir um parâmetro. Esse parâmetro aqui vai ser ter um valor default. E aí, mais uma vez, a gente vai utilizar algo aqui bem parecido. A gente vai fazer assim, ó. Se esse cara aqui for maior que 0, então significa que eu vou incluir um filtro, ok? E qual vai ser esse filtro? Eu tenho que ter aqui um ID estado, dentro da minha lista de cidades, né? Então tem que ter um ID estado. Olha lá, ID estado, ok? Então vem aqui, ID estado igual a esse aqui. E aí, somente atribuo aqui. Pronto. Terminamos essa parte aqui. Opa, quase. Tem um mais aqui. Porque senão ele vai passar batido com isso aqui que foi feito, tá? Então é bom a gente deixar as coisas da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. Agora a gente precisa sim fazer um build aqui, porque a gente está alterando o back-end. E alteramos também o front-end, né? Então, Shift F5 aqui. Quando está fazendo isso aqui, só estou te mostrando aqui como esse plugin é versátil. Você pode fazer um monte de coisas, ó, máscara para IP, percentual, valores monetários. Aqui, ó, tem duas maneiras de fazer um valor monetário. Então, é legal você dar uma explorada nesse plugin aqui. Eu super recomendo para você, tá? Então, voltamos aqui. Então, vamos só olhar aqui, vou colocar Estados Unidos, Nova York, não tem. Então vamos colocar aqui Brasil, São Paulo, ó, funcionou. Rio de Janeiro, show de bola. Beleza, então terminamos a nossa primeira parte. Agora a gente precisa fazer a parte de incluir, alterar e excluir, tá? Bom, se a gente clicar aqui, não vai rolar, né? Porque tem campos, ó, falta um monte de campos aqui e tal, e a gente ainda não está enviando tudo. Então, para isso a gente tem que trabalhar um pouquinho. Vamos sair daqui, nesse cara aqui, a maior parte nesse cara aqui. Bom, para eu não ficar digitando muito, você ficar vendo, um monte de coisas, eu já tenho esse código pronto e eu vou mostrar para você, vou explicar. Tá bom? Que aí fica mais rápido. Bom, porque é muito trabalho repetitivo. A parte dos campos que são textos normais, é só simplesmente você atribuir com o val, tá? Aqui o objeto, tal. DDL também, no val, tal. Agora, o checkbox é através da propriedade, tá? Que aí você atribui o check dessa propriedade. Beleza, até aí, beleza. Só que e os demais, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguma coisinha que daqui a pouco vai ficar mais fácil, né? Mas vamos aqui, a gente tem, toda vez que a gente posicionar como um tipo de pessoa física ou jurídica, a gente já tem que deixar marcado, né? A gente tem que deixar isso aqui marcado, né? Isso aí, especificamente quando a gente está falando de uma alteração, mas numa inclusão também. Qual é o valor padrão quando a gente entra aqui no cadastro? Bom, normal da gente ter fornecedores que sejam pessoas jurídicas. Então ele já tem que abrir assim, tá? Com tudo formatado aqui, tá? Como se fosse uma pessoa jurídica. Então, dessa maneira, quando eu abrir a tela, eu vou verificar se
o tipo, o campo tipo é igual a 2, que é pessoa jurídica, e vou atribuir lá o checked true nele. Se não, vou atribuir o checked true para o pessoa física, aquele pessoa física ali, ok? E depois, aqui que tá, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou executando, após mudar esse cara aqui de status, eu estou executando o clique, ou seja, trigger click, ok? Isso vai fazer com que simule o clique nesses elementos aqui, ok? Isso aí é bem interessante. E aí no final eu vou fazer a habilitação ou não dos demais, né? Estado só vai estar habilitado se tiver um estado lá, ou cidade também, se tiver cidade lá, e pronto, acabou, tá? Essa aqui é a primeira parte, como eu falei, é coisa pra caramba, tá? Uma outra parte que é o método de getDadosInclusão, que por padrão ele é bem pequeno, mas agora é somente a gente incluir os demais campos, tá? Também nada demais nisso aí. E por fim a gente precisa também desse getDadosForm. O que esse cara aqui está fazendo? Ele está obtendo os dados do form para depois enviar lá para o back-end. Então também muito simples, só a diferença que eu estou dando uma olhada aqui no pessoa física, né? Eu estou fazendo aqui, ó, isChecked. Da mesma maneira, estou fazendo, na verdade, um pouquinho diferente, né? Só para você ver que tem outra maneira da gente obter essa propriedade checked, tá? Aí eu estou vendo aqui, ó, se checked vai ser 2, se não, vai ser 1. Então, vou enviar para o campo tipo, né, 1 ou 2, baseado no que eu selecionei lá na tela. O usuário selecionou na tela, ok? Então, desse modo, a gente tem a parte do client pronta. Só que eu já sei que a gente tem uns probleminhas aqui no nosso model. Então, vamos olhar aqui no nosso model. É claro, né? Eu testei isso antes, né? Então, a gente tem um problema porque a gente também não testou. Eu fiz isso aqui, mostrei para você e tal, mas a gente não chegou a testar. Nem eu, né? Então, depois eu percebi isso. Então a gente tem aqui, esse é um dos problemas quando a gente utiliza a do Net direto, porque você tem que olhar todos os comandos para o banco de dados na mão. Olha só, tem nome 2 vezes aqui, ó. Aqui. Não tinha nem visto esse negócio quando eu fiz a primeira vez. E outra coisa, aqui, ó. Aqui é a razão social, aqui está número. Deveria ser a razão social. E mais uma coisa. Existem alguns problemas, porque esses campos aqui, eles são obrigatórios. Tem campos, pelo menos a gente tem que ter um plic-plic, né? Ou seja, o conteúdo desse aqui tem que ser uma string branca ou vazia, não nulo, não uma string nula. Então, para a gente resolver esse caso, vamos fazer isso aqui. Acabei copiando um L. Tá? Então, todos esses campos, a gente vai fazer isso. É uma prática que não é a melhor prática, mas vai resolver nesse momento aqui. Tá? Então, tem aqui nome também. Aqui, ó. Razão social, número, cliente, contato, numerador, número. Pronto. Dessa maneira, a gente vai compilar novamente a nossa aplicação e vamos testar. Então, como você viu, a gente fez muitas mudanças, tá? Mas quase todas as mudanças se limitaram ao client-side. Ao back-end a gente já fez muita coisa, tá? Então, já estava bem direitinho. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar como programar melhor. E ó, já entrou aqui como pessoa jurídica, viu? E vamos colocar um valor qualquer, não estamos validando o cálculo do CNPJ, vamos colocar como programar melhor. Telefone 21, contato Aniere, Logradouro, Rua X, número,
Complemento não tem. CEP 23, nananana, qualquer coisa aqui. Agora vamos aqui. País, Brasil, Rio de Janeiro. Aqui tem um problema, né? Ó, eu tive que selecionar outro. Isso aí a gente resolve outra vez. Então vamos lá. F12 para a gente acompanhar o que está acontecendo aqui na rede. Tá? Então vamos ver o que vai ser enviado. Acaba que não há espaço. Vamos ver. Melhorar um pouquinho isso aqui. Já que está com pouco espaço aqui, então partir para cá. Pronto. Então, ele enviou o que ele enviou. Vamos ver o que foi enviado. Olha lá, um form, ID, nome, todas as informações certinhas, cara. E o que veio de resposta? Esse JSON aqui, que no preview, um pouquinho melhorado, tem o ID, que foi salvo, se teve alguma outra mensagem, e ok. Show de bola. Exatamente isso que a gente precisa. É isso aí, desenvolvedor! Terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado pra caramba. Então, mais uma vez, te convido aqui a curtir e compartilhar esse episódio com quem você achar que deve. Beleza? Até mais e que a força esteja com você. Tchau, tchau!